programa de hoje, a gente vai falar sobre algo muito comum e que incomoda a todo mundo em casa. São os insetos. Inseto em casa como formiga, mosca, barata, é sempre um problema, né? A gente sabe que eles causam diversos males à nossa saúde, mas tem aquele desconforto também muito grande, aquela invasão aos alimentos, invasão na pia da cozinha, invasão nos armários. E olha, é importante a gente aprender a controlar a invasão desses indesejados visitantes. E a gente pode fazer tudo isso de maneira prática e econômica. E para entender como isso é possível, mas também lembrar de como isso pode ser prejudicial à nossa saúde, a gente convidou uma especialista no controle de pragas urbanas, que é a Lúcia Schuller. E ela já está aqui e ela vai nos ajudar a entender melhor todo esse assunto. Trouxe várias delas, não é verdade, Lúcia? Obrigada por ter vindo. Muito bom te receber, viu? Muito prazer. Olha, tem um vidro aqui cheio de mosca. Essa é uma praga, né? Principalmente na hora que a gente senta à mesa, vai comer e elas querem passear. Elas querem fazer companhia. Eu coloquei essas moscas ontem à noite, né? E o vidro estava limpinho. Agora você pode ver que o vidro está cheio de manchinhas. Olha. Não sei se a câmera capta isso. Isso daí são resíduos expelidos pelas moscas. Vou colocar aqui. Tanto resíduos excretais, né? Como resíduos da boca. Porque a mosca é um inseto que ela tem uma digestão externa. Ela não digere internamente os alimentos. Então, para ela digerir um alimento, ela só come alimento líquido, que ela ingere direto. Outros alimentos, ela precisa regurgitar em cima do alimento e transformar aquele alimento num material mais mole, para ela poder assimilar. Com isso, ela vai contaminando os alimentos. E mesmo que ela não precisa pousar no alimento, basta ela voar em cima do alimento, se ela que ela vai que são jogando. essas gotinhas, tá vendo? Que ficam no vidro. Será que dá para ver em casa? Aqui a gente vê perfeitamente umas gotinhas bem discretas, mas olha. Então, ela joga isso o tempo todo. Isso contamina. Imediatamente, né? Dependendo da bactéria. Às vezes uma bactéria basta uma colônia para criar uma toxinfecção em quem ingerir aquele alimento. Ou, às vezes, exige mais colônias de bactérias. Ou uma bactéria que produza uma toxina, né? Ela tem contato com todas essas bactérias porque ela tem um hábito ruim para nós, né? Bom para ela, naturalmente, de pousar em alimentos ou resíduos em degradação, em putrefação. Então, o alimento que está estragado é o alimento que tem mais apelo para esse inseto. Mas às vezes a gente vai num restaurante, até mesmo aqueles por quilo, um buffet self-service que ficam as comidas expostas, a gente vê uma mosquinha ou outra passeando por ali. Isso não significa necessariamente que tem um alimento estragado, né? Não. Significa que o ambiente não está protegido contra esses insetos. Isso é fato. E precisa estar protegido, então? Precisa, porque qualquer ambiente que serve grandes volumes de alimento para muitas pessoas, o risco de uma toxinfecção é muito grande. Porque é tipo uma roleta russa, né? Aquela mosca, você não sabe onde ela esteve, onde ela pousou. Essa eu sei porque ela foi criada a leite em pó. Então, eu sei que ela não está contaminada. Agora, uma mosca que está no ambiente selvagem, ela já pousou em vários lugares. Quanto tempo dura uma mosca? 1 mês, em média. 1 mês. E ela voa a longas distâncias? Ela voa a muitos lugares diferentes? Ela tem uma capacidade de perceber um odor de um material em putrefação a 14 quilômetros de distância. Então, para a dona de casa, né, que vê uma informação dessa, a preocupação dessa dona de casa deve ser com relação ao lixo. Que o lixo vai ser o maior elemento atrativo para esse inseto. A mesma mosca que está lá posada no lixo, ela pode entrar dentro da nossa casa, passear pela nossa mesa e pela nossa cozinha. Exatamente. Certo. Exatamente. E aquele manejo do lixo é um trabalho que muitas pessoas não sabem fazer. As pessoas acham que você colocando o lixo dentro de um vasilhame com tampa, né, é o suficiente. Não é. Esse vasilhame precisa estar limpo,
realmente limpo. Não pode ser um vasilhame assim que você joga uma mangueirada e coloca um outro saco de lixo ali. Você tem que limpar de verdade com água sanitária para não ficar nenhum resíduo. Porque se você molhar e tiver resíduo úmido de alimento em cima, isso só vai facilitar a vida da mosca. Porque ela precisa ingerir esse Ela precisa do alimento líquido. Se tem uma mancha, por exemplo, de gordura, alguma coisa na tampa, e você molhou assim, displicentemente, aquilo forma uma poça, aquela gordura se dilui naquela água e facilita. Aí as moscas vêm de monte. E, gente, é assim, impressionante, né? Às vezes você fala, mas a minha vida tá tão difícil, eu tô com tantos problemas, tô cheio de problema financeiro. Se você não faz a higiene adequada do lugar onde você vive, você depois vai gastar dinheiro com condução para ir ao pronto-socorro, com o hospital, se você não conseguir no próprio pronto-socorro. Então, é importante você fazer higiene. Higiene dentro da nossa casa é imprescindível. E às vezes você fala assim, poxa, Cláudia, mas a minha casa é limpa. Mas eu tô falando pro Brasil todo ouvir e é importante que todo mundo tenha muita consciência disso. Essa coisa do vasilhame de lixo, né? A gente vê com tanta facilidade, com tanta frequência, a dona de casa tirar um saco, colocar outro e não parar para fazer a limpeza e a higiene adequada todos os dias, o tempo todo da troca daquele saco, não é verdade? E o que eu acho mais interessante, se você for num supermercado assim de periferia, você vai ver que a bancada onde tem os produtos químicos de limpeza é uma das mais fartas. Tem todo tipo de produto. Produto de limpeza é o que não falta aqui. Só que não é o produto de limpeza que vai resolver o problema. O produto de limpeza, ele só dá uma diluída na gordura. O que realmente higieniza é a água sanitária. E a água sanitária é um produto muito barato. E sendo usado adequadamente, ela promove a higienização. Qual a dica que você dá, então, para a gente utilizar essa água sanitária com sabedoria? Como é que a gente deve, por exemplo, fazer a higienização de um vasilhame de lixo? Então, você pode pôr uma golhada, de água sanitária, diluir com um pouco de água, principalmente no fundo do vasilhame, e deixar uns 15 minutos. Eu coloco o quê? Uma tampinha para 1 litro é suficiente? Uma tampa, duas tampas para 1 litro. 2 tampas de água sanitária para 1 litro de água. Isso. E com essa água eu faço a higiene adequada, tá tudo certo? Você faz a higiene, porque todo aquele resíduo, ele fica retido lá no fundo, vai escorrendo para o fundo. Às vezes o saco de lixo rompe, né? E aí o fundo fica comprometido, o alimento tem água, aí o alimento começa a deteriorar naquele fundo. Então, não adianta você praticar higiene em outros lugares e você deixar os pontos focais onde o alimento é descartado, é manipulado, sem higiene. Por exemplo, usar vinagre. Muito pouca gente usa vinagre. O vinagre tem uma aplicação muito grande para controle das pragas e para limpeza. Aí como é que a gente usa esse vinagre? Você usa o vinagre, por exemplo, você vai limpar o fogão. Então, você joga vinagre antes de limpar o fogão e deixa uns 15, 20 minutos. Quando você vem, você volta. Eu já fiz isso várias vezes, faço muito na minha casa. O fogão tá limpinho. Então, não tem necessidade. Você usa o vinagre puro ou vinagre diluído? Puro. Vinagre puro. Puro. Pode ser um vinagre baratinho. O mais barato, O mais melhor. barato, tá bom. Então, compra um Custa baratinho. R$2. Vinagre no fogão, 15 Vinagre minutos. no fogão, ele limpa tudo. Depois tudo. a gente vai com o produtinho para dar aquele brilho, aquele É toque igual que a ao gente quer. bicarbonato de sódio. Aqui no Brasil não tem muito, o bicarbonato é mais para culinária, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o bicarbonato é muito usado na limpeza. Você mistura bicarbonato com vinagre, você tem um resultado fantástico para limpar a maioria das coisas. Como é que eu faço essa mistura, Lúcia, do bicarbonato com vinagre? O bicarbonato é um pó, né? Você usa ele puro. Tá, mas aí eu coloco o quê? Pego uma garrafinha de vinagre, 1 litro de vinagre e coloco... Você joga os dois, meio né? litro. Você joga o pó e você borrifa o vinagre. Tá. Na mesma hora você vai ver uma reação. Se você fizer isso, por exemplo, quando você está limpando uma panela, você joga, não precisa nem pôr o vinagre, você joga só o produto, né? O bicarbonato, ele dá uma espumada e deixa a panela mais limpa do que com qualquer outro produto domiciliar de higienização. Então, a gente é meio que condicionado
pelas indústrias, é natural isso, né? A indústria quer vender. Então ela te dá aquele monte de opção de produtos, mas você não precisa usar tudo isso. Para limpeza, para higienização, então a gente falou Água aqui de água sanitária, bicarbonato, que caiu. Água sanitária, bicarbonato, e o vinagre. E o vinagre. Os outros produtos para dar aquele cheirinho, aquele toque final. Agora, assim, Lúcia, eu vou voltar para a gente explicar como é que... A gente já entendeu como é que previne que a mosca vá passear pela nossa casa. Mas quando tem muita mosca, e tem gente que convive com elas diariamente, tem um horário que elas entram em casa e é difícil da gente tirar, eu queria entender como é que a gente faz para tentar acabar com essas moscas também nesse momento de dificuldade na hora da refeição, tá bom? Tá bom. Eu volto já já e a gente conversa mais. E não é só mosca, a gente sabe que existem outras pragas urbanas, outros insetos que vão invadindo a nossa casa e tirando o nosso sossego, né? Então a gente também vai falar sobre eles no próximo bloco. Eu continuo com a bióloga e escritora Lúcia Schuller, falando sobre os problemas causados pelas moscas baratas, formigas, né, Lúcia? A Lúcia deu uma aula pra gente de faxina em casa. Eu só quero recapitular um pouquinho. A gente vai usar bastante água sanitária, vinagre e bicarbonato de sódio, tá certo? É isso, perfeito. Aí eu fiquei de te perguntar nesse bloco de novo, o que a gente faz para espantar a mosca quando ela tá ali? Chegou, a casa tá limpinha, não sei como ela chegou. Acontece isso? Acontece. Você sempre deve ter em casa um daqueles mata-mosca, aquela palmatória, isso é bom, né? Isso é um objeto importante. Agora, se a mosca chegou a entrar na tua casa e está entrando em grandes volumes, é porque você, de alguma forma, você vive próximo de um ambiente que está produzindo, que está criando essas moscas. Ou que você tem alguma coisa na sua casa que forma atração, como a gente viu antes, né? Nesse caso, se a tua casa é nessas circunstâncias, você precisa proteger. Essa proteção, ela é feita através do uso de telas. A mesma tela mosquiteira que você usa para pernilongo, você usa para mosca. Então, se é uma casa muito atraente, vamos dizer assim, numa região difícil, tem que usar essas telas. Ventiladores também são legais, né? E ambientes que manipulam alimentos, restaurantes, eles precisam ter armadilhas luminosas. Porque a gente tem uma ideia, como a mosca fica rodando assim em volta da gente e pousa na comida, a gente acha que a mosca voa alto, né? Então, quando você entra num açougue, por exemplo, você vê aquela armadilha bem alto na entrada do açougue, como se aquilo fosse o correto. E é o errado. Quanto mais baixa você colocar a armadilha, melhor ela captura, mais ela captura. E se você observar bem as moscas, e os cachorros sabem disso, porque tem cachorro que adora ficar comendo mosca. Mosca está pousando assim no chão e é o passatempo dele, ficar pegando mosca, né? Normal isso. Ela vive no chão. Por quê? Porque o chão tem a maior quantidade de matéria orgânica disponível, tem sempre umidade, tem sempre farelinho, coisas assim. Então, ela está sempre pousando no chão, ela não fica no ar. Então, quanto mais baixa você colocar a armadilha, mais captura você vai ter. Existem algumas armadilhas no mercado nacional que são apropriadas para um ambiente residencial, domiciliar, né? Isso é uma questão de procurar só. Mas é importante você fazer a vedação do teu ambiente. Se você não vedar o seu ambiente, não adianta você começar a jogar inseticida, você vai você vai contaminar todo mundo vai ficar irritado com aquele inseticida, você vai contaminar o alimento e não resolve nada. Não. A principal doença que a mosca passa para o ser humano é a intoxicação alimentar? Não, ela passa muitas doenças graves. Por exemplo? Doenças do trato intestinal, algumas doenças ligadas à visão, algumas patologias que atacam os olhos, regiões que têm essas doenças como endêmicas, a população é mais atingida por causa da presença das moscas. Salmonela, E. coli, o papel da mosca na transmissão das bactérias, ele é muito grande, porque a mosca é um inseto cheio de pelo. Se você olhar numa lupa, você vai ver que o corpo da mosca é cheio de cerdas, cheio de pequenos pelos. Isso quer dizer que o inseto tem uma superfície corporal muito grande.
Então, isso facilita a absorção, ou vamos dizer, a aderência das bactérias. Ela também tem alguns trabalhos, eu li um trabalho outro dia interessante, em que eles dissecaram a mosca, tiraram várias partes do corpo da mosca, nas asas tinha bactéria, nas pernas, né? Essa bactéria não faz mal pro cachorro? Ele come? Você falou que, né? A gente vê mesmo o cachorro comendo mosca. Pode fazer também. Também pode fazer mal? Pode, claro, dependendo da carga de bactéria que essa mosca está trazendo, pode, claro. A mosca, ela tem vamos dizer, nos pés, a mosca não tem pé, mas tudo bem. Ela tem produz uma substância adesiva. Então, por isso que você vê que você olha para a mosca assim no teto, elas estão tudo grudadinhas assim, e existe a gravidade. A gravidade não funciona para a mosca? Funciona. Mas ela não cai por isso, por causa dessa substância adesiva. E nessa substância também ficam aderidas as bactérias. Elas ficam diluídas ali, em colônias. Tá aí. Uma fonte de bactérias grande é nojento, infelizmente a gente tem que falar isso. Uma coisa importante, bico de chupeta e bico de mamadeira de nenê. Porque às vezes você dá mamadeira para criança, esquece, né? Põe a mamadeira em cima da pia, a mosca vai lá, pousa. Aí você não viu que ela pousou, você pega a mamadeira e dá para criança. Isso é muito sério. Deixar sempre tapadinha, sempre higienizar antes de dar, antes de oferecer para criança. Ferver. Tem que ferver, tem que cuidar muito da nossa casa, viu? É de novo o que eu falei no bloco anterior. É o jeito da gente fazer economia. Parar de gastar dinheiro com remédio, com condução para ir a pronto-socorro. Se você faz a higiene correta, se você fica mais atento em relação a tudo que está na sua casa, você evita um monte de doenças, não é? É verdade. Vamos falar das baratas? Então, eu trouxe uma coleçãozinha de baratas, dá para ver que elas têm tamanhos variados aí nessa Essas caixa, são pequenininhas, né? Essas são as baratinhas. Isso é uma única espécie. Deixa eu ver se eu dou uma agitada nelas para ficar mais visível. É uma única espécie. Essa daqui, por exemplo, que está com um ovo na barriga, né? Dá para ver que ela tem uma bolsa de ovos bem protuberante, atrás, né? Essa daqui que está andando é como se fosse um rabo, né? É uma fêmea e essa bolsa é uma ooteca. A ooteca é uma cápsula que tem os ovos das baratinhas que vão nascer. Uma fêmea dessa pequena, ela pode carregar 48 filhotes. Meu Deus! 48. E ela segura essa bolsa até a hora dos filhotes nascerem. Isso que a gente chama dessa barata como barata fêmea grávida. Porque, de uma certa forma, ela está grávida mesmo. Porque ela não libera de 48 filhotes. Né? Isso é uma forma que a natureza criou, né, para poder alimentar uma série de bichos. Uma série de bichos que comem as baratas, né? Por que elas viraram praga? Porque o homem começou a ocupar o ambiente, começou a descartar coisas e começou a ter um comportamento que permite que esses insetos entrem para a vida dele. Porque se você olhar nos livros de ciência, lá você vai ver a quantidade enorme de espécies de baratas que tem nesse mundo. Todas elas são peridomésticas ou selvagens, vivem no ambiente selvagem, porque elas são importantes para a nutrição de um monte de outros bichos, super importantes. Só que essas espécies aí, tanto essa quanto aquela grande de esgoto, são espécies que se adaptaram a viver com o convívio humano. Então, um bicho desse tem 300 milhões de anos. Ele é mais antigo que o próprio homem. E como que ele começou a acompanhar o homem? Quando o homem começou a produzir seus resíduos. Ele começou a aprender agricultura e aí ele começou a ter resto, né? Porque resto das coisas que ele cultivava, coisas que ele guardava, né? Então, vamos pensar, a barata é um organismo como qualquer outro. E viver no mundo selvagem, sem supermercado, sem ajuda, sem médico, sem pronto-socorro, é dureza. Você tem que enfrentar os problemas da vida selvagem, né? E se ela encontra comida disponível, resíduo disponível,
Pra que ela vai ficar no ambiente externo? Voltar pra lá pra ter que trabalhar tanto, né? Isso é tudo fácil. Exatamente. Então, de alguma forma, a gente tá dando casa, comida e roupa lavada pra barata e depois fica com raiva dela tá dentro da nossa casa, né? Exatamente.